Encontre a área da região limitada por cima, por y igual a e elevado a x, ou Euler elevado a x, e por baixo por y igual a x, e limitada pelos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então aqui ele entregou tudo, pronto. É só a gente aplicar a fórmula do teorema fundamental do cálculo, que a gente usa para cálculo de áreas, e resolver. Não vamos precisar fazer nenhum tipo de desenho, nenhum tipo de análise para ver quem está por cima, no grosso modo, ou por baixo, maior imagem ou menor imagem em determinado intervalo. Para o cálculo de área, você vai adotar a integral no intervalo de A até B, e você vai fazer uma função menos a outra função, se for entre duas funções, dx, se a função, no caso aqui, fx, for maior do que g de x, ou seja, apresentar a maior imagem, está por cima no intervalo AB. Bom, só nesse primeiro exercício que eu vou deixar bem explícito aqui, depois a gente já vai direto. Então agora é só você captar, chamar uma função de fx, a g de x, a fx tem que ser a que está por cima, e vai colocar aqui. Então nós vamos ter a área igual a integral pelos lados de 0 a 1, por cima Euler elevado a x, menos a função que está por baixo, y igual a x, no intervalo de 0 a 1 dx. Então agora é só você resolver a sua integral aí. Ela é uma integral imediata, a integral de e elevado a x é 1 sobre 1, porque aqui na frente de x nós temos 1, e elevado a x. Então o próprio e elevado a x. Menos integral de x é x elevado a 1 mais 1, que dá 2, x elevado ao quadrado, sobre 1 mais 1, que também é 2, ou seja, x ao quadrado sobre 2. Então, estamos com a integral pronta. E agora a gente vai inserir o intervalo. Bom, aplicando o teorema fundamental do cálculo, o que você vai ter que fazer aqui é substituir, calcular. Como diz, o resultado disso aqui é sempre dado por FB menos FA. Lembrando que o F maiúsculo é dado aqui pela antiderivada, que é o resultado da integral. Então agora a gente vai seguindo, nós teremos a área igual, substitui o intervalo que está superior, né? Nós temos um intervalo de 0 a 1, como eu disse aqui, você vai substituir primeiro o B, depois o A, para respeitar exatamente o teorema fundamental do cálculo. E vamos lá. Euler elevado a 1, ou E elevado a 1, menos 1 ao quadrado sobre 2. Substituímos o limite superior do intervalo, agora o inferior. Euler elevado a 0, menos 0 elevado a 2 dividido por 2, 0. Então, a nossa área do primeiro exercício aqui vai ser E menos meio, menos Euler elevado a 0, ou menos E elevado a 0. E elevado a 0 é 1, então menos 1. Ok. Então agora a gente vai ter o seguinte. Essa área vai ser igual a E menos 3 meios. Eu tirei MMC aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Menos 3 sobre 2. Então está aqui a nossa área pronta. Aí você vem e define como aproximado, se você quiser, tá? Então aí você vem na calculadora, tá aqui o E. 2,718, e lá vai pedrada. Menos 3 sobre 2. 3 dividido por 2. E aí você encontra 1,22 com duas casas pós a vírgula. Duas casas aqui para finalizar, tá bom. 1,22 unidade de área.
E aí, quando você chega aqui, você é feliz. Exercício 2. Encontre a área da região entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Agora aqui ele não diz quem está por cima, quem está por baixo. Também não dá os intervalos de fronteiras no eixo x, no caso aqui, porque nossas funções estão explícitas com o y isolado. Então no eixo x ele não deu esse intervalo lateral. Tá? Bom, então aqui no caso, primeiro a gente vai tentar encontrar essas fronteiras em x. Como que é feito isso? Você iguala as funções fx e g de x. Como eu ainda não defini quem vai ser fx e g de x, é y igual a y ali. Nós temos x ao quadrado e nós temos 2x menos x ao quadrado. Ao passar esse menos x ao quadrado para o primeiro membro, nós vamos ter x ao quadrado mais x ao quadrado, que estava subtraindo e veio somando, igual a 2x. Então, nós vamos ter 2x ao quadrado igual a 2x. Ora, nós podemos ainda passar esse 2x para lá, e ainda simplificar 2 com 2, nós vamos ter x ao quadrado menos x igual a 0. Beleza? Ó, eu simplifiquei 2 com 2, ficou x ao quadrado igual a x. Passei o x para o primeiro membro, ficou x ao quadrado menos x igual a 0. Agora, aqui é uma equação de segundo grau incompleta, então a gente pode resolver fazendo a fatoração. Então, vamos colocar o fator comum em evidência, que é o x, que tem nos dois, x ao quadrado dividido por x dá x, menos x dividido por x menos 1. Feito. Ah, eu quero aplicar a Bhaskara. Pode aplicar. Então, nós vamos ter uma das raízes, ó, x igual a 0, e x menos 1 igual a 0. Aqui nós vamos ter a outra raiz, que é x duas linhas igual a 1, que estava subtraindo, veio somando. Então, aqui nós temos os limites laterais aqui, ó, de 0 a 1. Encontramos as fronteiras, onde as parábolas têm a mesma imagem, onde elas são iguais, no quesito imagem. Porque a imagem é y e elas estão igualadas aqui. Então, onde elas são iguais, para x igual a 0 e x igual a 1. Agora, para a gente saber qual das duas funções tem maior imagem, ou seja, está por cima no esboço gráfico, você vai selecionar um valor que pertence a esse intervalo, entre 0 e 1. Você pode pegar um valor que esteja aqui no meio, por exemplo, 0,5 está entre 0,4, 0,6, qualquer um. Eu vou trabalhar com 0,5. Né? Vou jogar nas duas funções. Aquela que tiver maior imagem, o maior valor, estará por cima neste intervalo aqui, de 0 a 1. Então vamos lá, vou jogar aqui, ó, 0,5 ao quadrado vai ser igual a 0,25. Agora aqui, vou jogar 0,5 ao quadrado, já temos a resposta, que é 0,25, no lugar desse x ao quadrado. E aqui, 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1. Então, nós vamos ter y igual a 1 menos 0,25. Então, aqui o y vale 0,75. Bom, 0,75 é maior que 0,25. Então, esta função aqui eu vou chamar de f, para aplicar na fórmula, tá? Vai ser 2x menos x ao quadrado. E esta outra função eu vou chamar de g. Só para respeitar a fórmula que eu passei para vocês, tá? Aí nós vamos poder fazer f menos g. Ou seja, a que tem maior imagem está por cima. É ela menos a outra. Então, nesse caso, nós temos que fazer 2x menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Por isso, eu vou fazer essa de f e essa de g. Aí nós vamos lá na fórmula, para a gente ir familiarizando. A área vai ser no intervalo de a até b, da função fx menos g de x dx. Então, vamos lá? Vamos fazer a área igual
integral de 0 a 1, tá aqui. A função que eu chamei de f, que é a que está por cima, 2x menos x ao quadrado, menos, agora abre um parênteses para você ir acostumando. Ah, mas só tem um elemento. Mas vai acostumando a abrir o parênteses para você lá na frente não errar coisas simples aqui. dx, tá? Beleza. Aqui pode ser parênteses, ou colchete, ou chave, o que você quiser. Então nós vamos ter área igual a integral de 0 a 1 de 2x menos x ao quadrado com menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado dx. Agora é só integrar para ser feliz, hein? A área vai ser igual a integral de 2x ao quadrado sobre 2. Integral de menos 2x ao quadrado menos 2x ao cubo sobre 3. No intervalo de 0 a 1. Vamos aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ter 2, com 2 a gente vai simplificar. Vamos lá, 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, 1, vezes menos 2 terços, menos 2 terços. Bom, substituímos o intervalo superior. Agora, o intervalo superior não, o limite superior do intervalo, né? Agora, vamos substituir o 0. 0 ao quadrado, 0. 0 ao cubo, 0, vezes menos 2 terços, 0. Zerou tudo aqui. O que sobrou? A área igual a 1 menos 2 terços. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. 1 terço. Tirei o MMC aqui. Unidades de área. Aí, quando você chega aqui, você é feliz. Vai a questão de número 3. Calcule a área entre as funções dadas. Nós temos a função y igual a x mais 1, y igual a 9 menos x ao quadrado, x igual a menos 1 e x igual a 2. Ele deu as fronteiras aqui, assim, os limites laterais, assim, de x igual a menos 1 e x igual a 2. Agora, ele não informou qual que está por cima, qual que está por baixo, ou seja, de maior imagem neste intervalo. Então, a gente vai voltar. Lembra? De menos 1 até o 2, você vai escolher um valor que esteja dentro desse intervalo. Por exemplo, eu vou escolher x igual a 0. Está muito mais fácil, né? 0 está entre menos 1 e 2. Pode escolher qualquer um. Escolhi o 0. Aí você vai jogar o 0 aqui. Então vamos lá. O y de 0 nesta aqui vai dar 0 mais 1, que é 1. E o y de 0 nesta daqui, ó, vai dar 9 menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 9. Então, vamos chamar essa aqui de y1 e essa de y2. Então, esta daqui tem maior imagem quando x for 0. Ou seja, pegando um valor que esteja no intervalo, neste intervalo de menos 1 a 2, esta função está por cima dessa. Ela tem maior imagem. Então, essa aqui eu posso chamar de fx e essa aqui de g de x. Lembrando que isso aqui é só uma maneira que eu estou usando para você respeitar sempre a mesma fórmula. Mas é sempre assim, a função de maior imagem menos a função de menor imagem dentro daquele intervalo. Já pode ir direto para a fórmula, tá? Como eu estou aqui com o objetivo de explicar para quem está iniciando, então eu vou bem passo a passo. Então, vamos ter área igual a integral de A até B da função fx menos a função g de x dx. Então, continuando, a área vai ser igual a integral de menos 1 a 2. A função fx eu chamei a 9 menos x ao quadrado, menos a função g de x, que é x mais 1. Não esqueça nunca de abrir parênteses aqui, para você não se complicar. dx. Beleza. A área vai ser igual a integral de menos 1 a 2 de menos x ao quadrado menos x 9 menos 1, que é 8. Este é o integrando que a gente vai procurar destruir ali, encontrar
Antiderivada. Vamos lá. A área vai ser igual. Vamos integrar. Menos x ao quadrado. Menos x ao cubo sobre 3. Menos x ao quadrado sobre 2. Mais 8x. Fizemos a integral. No intervalo de menos 1 a 2. Vamos aplicar primeiro o limite superior do intervalo. Então, nós vamos ter área igual a 2 ao cubo, 8. Com esse menos, menos 8 terços. 2 ao quadrado, 4. Com esse menos, menos 4. Dividido por 2, menos 2. 2 vezes 8, 16. Agora, substituindo o limite inferior, que é o menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Com esse menos, mais 1 sobre 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Com esse menos, menos 1 sobre 2. E menos 1 vezes 8, menos 8. Fechou. Continuando, a área vai ser igual. Olha só, menos 8 terços com menos 1 terço. 14 com menos 8 com menos, mais 8. Menos com menos, mais meio. Você pode juntar tudo na calculadora. Eu vou explicar para você aqui direto, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, a área. Menos 9 terços, menos 3. 14 com 8, 22. Com mais meio. Podemos tirar o MMC aqui direto. Ó. Lembrando que esta parte aqui, ó, dá 19. 19 mais meio. Mais meio, né? 19 mais meio. 2 vezes 19, 38 com 1, 39. Nós vamos ter 39 meios unidades de área aqui. Eu disse para você que você pode aplicar a calculadora direto. Vou mostrar para você aqui. Se você tem a ferramenta aí, a calculadora que eu uso aqui é simplesinha. Que é bem semelhante ao algoritmo da calculadora 82ms. Essa aqui é 89ms, mas é a mesma coisa. Olha só, vou digitar isso aqui, ó, do jeito que está aqui. Menos 8 sobre 3, menos 2, mais 16. Essa parte já foi. Menos, abre o parêntese, vamos àquela parte que está na cor azul. 1 sobre 3, menos 1 sobre 2, menos 8. Fechou? Agora, igual. Aí você vem aqui, ó, Shift, e aperta essa tecla. ABC, que vai, como você apertou Shift, é DC, é a fração. 39 sobre 2. Você pode fazer isso sempre. Você já chegou aqui, ó, o objetivo é calcular a área, então não é resolver a expressão. Então, depois que você montou a expressão, você pega uma calculadora e é feliz fazendo isso que eu acabei de fazer. Encontra a mesma coisa, 39 sobre 2 unidades de área. E se você chegou aqui, você é feliz. Vamos para a atividade de número 4. Exercício 4. Calcular a área entre as funções y igual a x ao quadrado e y ao quadrado igual a x. Então, vamos escrever essa aqui, ó, como sendo y igual a x elevado a meio. Tá? Ou seja, passou para lá a raiz. Só que tem um detalhe, né? Aqui nós podemos ter mais ou menos a raiz quadrada de x. Então vai ser necessário a gente igualar aqui, para a gente ver onde tem os intervalos, para a gente ver se vai ser necessário mais de uma integral. Vamos lá. Nós temos x ao quadrado igual a raiz quadrada de x. Beleza. Então, vamos elevar ambos membros ao quadrado. Nós vamos ter x à quarta igual a x. Então,
Professor, e se você colocar mais ou menos aqui, não dá diferença? Não, porque ele ao quadrado se torna positivo. Menos ao quadrado é positivo e mais ao quadrado é positivo. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui para vocês lembrarem. E aqui, vamos passar para o primeiro membro, teremos x à quarta menos x igual a zero. E aqui a gente vai resolver. Colocando x em evidência, tem fator comum, vai ficar com x ao cubo menos x dividido por x menos 1 igual a zero. Você tem uma raiz pronta aqui, ó, x' igual a zero. E aqui nós temos x ao cubo menos 1 igual a zero. E a gente vai poder ter aqui também x ao cubo igual a 1. Bom, vamos tirar a raiz cúbica de 1. Pode ser negativo? Não, porque menos 1 ao cubo, menos 1 elevado ao expoente ímpar, dá negativo, não dá positivo. Então, só pode ser 1. Se fosse x ao quadrado igual a 1, aí caberia tanto menos 1 quanto 1 como solução ali. Então, aqui a gente tem um intervalo pronto. Nosso intervalo, então, vai de 0 a 1. Agora, vamos verificar, neste intervalo, de 0 a 1, escolher aqui, por exemplo, 0,5, 0,2, 0,8, o que você preferir. Tem que estar neste intervalo, 0,5. Mais ou menos raiz de x. Lembrando que não houve encontro na imagem inferior, porque se você representar esse gráfico aqui, você vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado e se você representar mais ou menos raiz quadrada de x, você vai ter a mais raiz de x e a menos raiz de x. Você observa que a área está aqui, ó, de 0 a 1, que foi onde a gente encontrou o encontro. Então, não houve encontro na parte inferior para menos raiz de x. Tá? Então, não precisa nem trabalhar com menos raiz quadrada de x. Tá? Então, vamos nessa. Vou jogar aqui 0,5 ao quadrado. Vamos chamar aquela lá de y. Vamos fazer a imagem, obter a imagem de 0,5. 0,5 ao quadrado, 0,25. Agora para este outro aqui, y2. Vamos jogar 0,5. Bom, qual que é a raiz quadrada de 0,5? A raiz quadrada de 0,5, 0,771 e levar pedrada. Então, aproximadamente 0,7. 0,71. Beleza. E aí nós temos agora como saber quem está por cima. É esta função. Está por cima dessa, ou seja, tem maior imagem neste intervalo, que é o que interessa. Então, essa daqui eu vou chamar da função fx e esta eu vou chamar da função g de x. Apenas para substituir na fórmula aqui. A área vai ser igual a integral de 0 a 1 de função raiz de x, que é x elevado a meio, a gente já pode substituir, nosso espaço é limitado. Raiz de x é x elevado a meio, menos a função que está por baixo, que é x ao quadrado. Dx. Continuando, a área vai ser igual a integral de 0 a 1 de x elevado a meio menos x ao quadrado dx. Vamos aplicar essa integral? Olha só, 2 com 1, 3. Então, x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Menos x elevado ao cubo sobre 3. Aplicamos aqui a integral. Vamos agora substituir o intervalo. Primeiro, limite superior, que é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1, vezes 2 terços, 2 terços. 1 elevado a 3 é 1, menos 1 sobre 3. Pronto, substituir o
do intervalo, limite superior do intervalo. Agora o zero. Zero elevado a qualquer coisa é zero, vezes qualquer coisa é zero. Zero ao cubo dividido por 3, zero, com menos zero. Então aqui deu zero. Sobrou apenas 2/3 menos 1/3, que é 1/3 unidade de área. Então, nós temos aqui o resultado da área entre essas curvas aqui, esse pedacinho aqui. Se você chegou aqui, você é feliz. Vamos para a atividade de número 5. Calcular a área entre essas duas funções, x igual a 1 menos y² e x igual a y² menos 1. Bom, você pode fazer em x, e aí você vai ter entrada e saída na horizontal, ou se você quiser continuar fazendo com ela em y, você pode fazer também. Aí você vai ter que isolar y. No caso aqui, eu não vou fazer em y, tá? Então, na verdade, agora aqui eu vou fazer o seguinte. Antes, a gente estava usando esse modelo aqui, ó. Ó. A gente tinha uma função y igual a alguma coisa, fx. A gente tinha uma função y igual a outra coisa, o g de x. E a gente encontrava os intervalos a e b, que poderia fazer fronteira ou apenas separar a região. E observava da seguinte forma. Saída, entrada. E fazia saída menos entrada, ou seja, a função que estava por cima menos a função que está por baixo, de A até B. O que a gente vai usar agora é quase a mesma coisa, só que aí nós vamos usar a imagem x. A gente vai ter uma função x igual a alguma coisa. Olha lá, vamos pegar aqui. Nós vamos ter a função x igual a outra coisa. E o que a gente vai avaliar é um intervalo de C até D, por exemplo. E nós vamos pegar a função que está mais à direita, menos a função que está à esquerda. Ou seja, continua sendo agora, só que x superior ao x anterior. Então, x 2 menos x1. Você vai ter que fazer. E aí, no caso, ao invés de chamar de fx, você chama de fy. Essa aqui vai ser fy ou g de y. Então, aqui vai ser meu fy menos g de y. Tá? Vamos nessa, então? Igualando, ó, x igual a x. 1 menos y ao quadrado, que é o primeiro, igual ao segundo aqui, que é y ao quadrado menos 1. Vamos passar para o primeiro membro, o y ao quadrado aqui. Teremos y ao quadrado, negativo, menos esse y ao quadrado. Do lado de lá eu tinha menos 1, e o 1 que estava somando aqui passou para o outro membro subtraindo. Então nós vamos ter menos 2y ao quadrado igual a menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, y ao quadrado igual a 1. O y pode ser tanto menos 1 e o 1, que eles ao quadrado dá 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Então, nós vamos ter esse intervalo aqui, ó, de y' igual a menos 1 e y duas linhas igual a 1. Esse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1. Tá? Beleza. Agora, qual dessas duas funções tem maior imagem em fy? Mudando a ordem aqui, tá? Quem está mais à direita em relação a x, ou seja, aquela que tiver o maior valor. Então, lembrando que isso aqui é para y que você joga, não é mais para x. Então, você vem aqui, ó, de menos 1 até 1 e vai escolher um valor para y. Vou pegar um valor qualquer aqui, ó. Y igual a 0 serve? Serve. 0 está entre menos 1 e 1. Serve 0,1? Serve. Tem que estar entre menos 1 e 1. Apenas esse detalhe que você tem que observar. Então, você vai jogar 0 aqui e vai ver
que esse x aqui, ó, vai ser meu x1, vai dar 0 ao quadrado, 0 com menos 0, 1 menos 0, 1. E esse outro aqui, que eu vou chamar de x2, jogando 0 no lugar de y, 0 ao quadrado, 0 menos 1 menos 1. Você vai observar que o x1 aqui é maior do que o x2. Então, esta função aqui, ó, está por cima dessa. Então, essa daqui, ó, que eu vou chamar de fy. E essa aqui, ó, de g de y. Tá? Então, vamos lá. A área, estou mudando completamente para esta, nós temos integral de menos 1 a 1 de c até d, da função fy. Quem que é fy? Aquela que deu maior imagem, caso 1. 1 menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 1. dy agora, tá? Estou fazendo em y. Toma este cuidado. A pessoa queria manter em x, então você vai ter que isolar y aqui, isolar y aqui. Não é necessário complicar, né? Quanto mais fácil, melhor. Então, você tem aqui a integral de menos 1 a 1 de menos 1 vezes menos 1, que dá 1. 1 com este 1, 2. Menos y com mais y, menos y. Com esse menos y aqui, menos 2y. Você vai fazer essa integral dy. Então, a área vai ser igual. Vamos lá. Integral de 2dy, 2y. Integral de menos 2y ao quadrado dy, menos 2y ao cubo sobre 3. O intervalo é de menos 1 a 1. Vamos substituir, então, o limite superior. Nós vamos ter a área vai sendo igual a 1 vezes 2, 2, menos 1 ao cubo, 1, vezes menos 2 terços, menos 2 terços. Substituir o limite superior. Agora, menos do teorema fundamental do cálculo. E vamos substituir o limite inferior. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 ao cubo, menos 1, vezes menos 2 terços, mais 2 terços. Continuando aqui, 2 com mais 2, 4. Menos 2 terços com menos 2 terços, menos 4 terços. 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. 8 terços, unidades de área. E você chega aqui e você é feliz na atividade 5. Vamos para a atividade de número 6. Calcule a área entre as funções. Está aqui, y igual a cosseno de x, y igual a seno de 2x, no intervalo de x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Então, aqui ele voltou a dar todos os comandos para nós aqui. Então, o intervalo é de 0 até x. Obviamente, aqui é angular, tá? Então, mesmo assim, você vai trabalhar pegando algo que esteja entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 em comprimento angular é 90 graus. Isso aqui pode ser dado por 0 graus. Então, de 0 até 90 graus, você tem, por exemplo, 45, 60 graus. Então, isso tudo serve. Nós podemos pegar aqui 30 graus. Vamos pegar 30? 30 graus, ó. Então, o valor que está aqui, o x valendo 30 graus, que é π sobre 6. Só que tem um porém. Se você observar π sobre 6 aqui, ó, aqui vai ser o dobro π sobre 6. O que vai acontecer? O seno e o cosseno vão ser iguais. Quando você faz o ciclo, você vai lá e verifica o seguinte, ó, o seno. Seno de 0 começa no 0 mesmo. Vamos adotar aqui uma unidade aqui, ó. Cada quadriculadinho desse aqui. Seno de 0 é 0, aí vamos supor que aqui nós temos o π sobre 2 aqui. Aí você só, seno de π sobre 2 está aqui, aí ele é cíclico, aí ele desce, vai lá no menos 1, aí ele sobe, vai lá no 1 e vai embora. Já o cosseno, tá muito feio aqui, deixa eu desenhar isso direito. Ó. De 2 em 2, ó. Isso, agora ficou bonito. Já o cosseno, começa lá no 1, cosseno de 0, certo? Aí ele vem, aí ele desce, cosseno
de 90 graus, por exemplo, é 0. Aí ele continua descendo. Aí vai lá no menos 1, sobe de novo e vai embora. O que acontece? Até o π sobre 2, seno de x e cosseno de x, não estou falando de seno de 2x, não. Eles têm um encontro aqui, ó. Então, se eu for calcular de seno x e cosseno x, eu vou ter duas áreas. Aí, onde uma vai estar por cima e no outro momento, a outra vai estar por cima. Ou seja, eu tenho que igualar, porque eu não sei se aqui, a princípio, observando aqui na minha cabeça, eu já estou vendo que vai haver um encontro aqui. Exatamente nesse ângulo aqui de 30 graus. Porque o cosseno de 30 graus é raiz 3 sobre 2, 0,86. Se eu pegar 30 graus e jogar aqui, vai dar 60 graus. E o seno de 60 graus também é raiz 3 sobre 2. Então, houve outro encontro aqui. Já vi. Mas quando você não tem isso na cabeça, o que você tem que fazer? Igualar, tá? Igualar, veja bem. Y é igual a Y. Cosseno x é igual a seno de 2x. Só que o seno de 2x é equivalente a 2 vezes o seno vezes o cosseno. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Equivalem a seno de 2x. Então, aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai poder simplificar isso por isso? Pode, problema não. Aí você vai ter 1 igual a 2 seno de x. Tá? Então, veja bem, aqui nós temos 1 sobre 2 igual a seno de x. Bom, o que me interessa é entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, tem algum ângulo onde eu obtenho o seno dele, que dá meio, ou seja, o arco seno de meio equivale ao ângulo x. Que ângulo é esse? Nós podemos ter um ângulo aproximado ou não. Aí você vem, se você não souber de cabeça, no caso aqui eu já sei de cabeça pelo ciclo trigonométrico. Aí só você desenhar o ciclo trigonométrico e lá buscar igual eu fiz aqui. Ó. Aí você vem, se você tiver calculadora em mãos, você faz assim. Seno a menos 1, que é o arco seno, de 1 sobre 2. Fechou? Aí vai te dar o primeiro ângulo, o ângulo, primeira determinação, hein? Pode ser sentido anti-horário ou horário. Então, nós temos aqui 30 graus. 30 graus equivale a π sobre 6. Exatamente onde eu te falei que haveria um encontro. Mas você só teve certeza disso quando igualou. 30 graus ou π sobre 6. Então, o que está acontecendo? Entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90, houve uma intersecção. Então, se eu tenho aqui essa intersecção no π sobre 6, né? E é para me calcular de 0 a π sobre 2, eu tenho duas integrais a serem feitas. Uma entre 0 e π sobre 6, e a outra entre π sobre 6 e 90, que é π sobre 2. Agora, quem está por cima nesse intervalo e quem está por cima no outro intervalo? É só a gente observar jogando nas duas funções. Tá? Um ângulo entre 0 e π sobre 6 e um ângulo entre π sobre 6 e π. Mas não precisa, basta você vir aqui e observar o seguinte. Ó. Este aqui é o cosseno, nessa cor laranja. Certo? E aqui nós temos o seno de verde. Seno de 2x, que já foi observado, tá? O desenho não precisa ficar na escala bonitinho, certinho, não. Já igualamos e já detectamos que é realmente no π sobre 6. Beleza. Neste intervalo aqui, quem está por cima é o cosseno. Vamos lá. A área vai ser integral de 0 a π sobre 6 da função cosseno de x menos a função seno de 2x.
Se eu não fizer o desenho, professor, o que eu tenho que fazer? Pegar um ângulo que esteja entre 0 e 30 graus e jogar nas duas. Tá? Agora, eu não tenho só essa integral para calcular. Eu tenho essa outra parte para calcular. Isso aqui, ó. Então, você tem que fazer mais a soma integral de π sobre 6 agora até π sobre 2. De quem? Agora, quem está por cima é a função seno de 2x. Então, seno de 2x menos a função que está por baixo, que agora é o cosseno de x. Fechou? Dx. Pronto, você tem que resolver essas duas integrais e somá-las. Bora lá? Vou apagar aqui para ganhar espaço e a gente já volta. Bom, voltamos agora que nós temos a área igual. Vamos integrar o cosseno de x. Hein? Integral de cosseno de kx, imaginando que esse valor entre o s e o x aqui, ó, no argumento, é 1x. Então, é 1x, o k vale 1, tá? Então, é 1 sobre 1, 1 sobre k. Agora, de cosseno, você está lá no cosseno. Quando você integra o cosseno, você vai para o seno. Na verdade, é 1 sobre 1, dependendo do valor que está aqui junto com o x, que é 1, 1 sobre 1, seno de x. Então, a integral de cosseno de x é seno de x. Menos 1 sobre 2, cosseno de 2x. É 1 sobre esse número que está aqui. Ó. Menos 1 sobre 2, cosseno de 2x. Eu estou fazendo só de seno. Mas aqui é menos também. Então é mais. Agora vai ficar 1 sobre 2, seno, cosseno de 2x. Ó. Deixa eu voltar aqui para você ver o que foi feito. Ó. Se eu estivesse fazendo de menos seno de 2x, eu estaria aqui. Certo? Fazendo a integral de menos seno. Beleza. De menos seno, iria para mais cosseno. Como eu fiz de seno, eu tive que lembrar de sinal aqui para poder multiplicar por esse menos. Aqui é menos cosseno, tá? Bom, fizemos a integral aqui da primeira, né? Então agora a gente vem aqui, coloca o intervalo, que é de 0 a π sobre 6, ou seja, 30 graus. Temos que fazer a soma com esta outra integral aqui. Seno de 2x, está em seno, vai para menos cosseno. Então é menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, cosseno de 2x. Agora aqui, ó, integral de menos seno vai para, aliás, integral de menos cosseno vai para menos seno. Menos 1 sobre 1, cosseno vai para seno, seno de x. Menos 1 sobre 1, menos seno de x. Fechou o nosso intervalo aqui é de π sobre 6 a π sobre 2. Beleza? Agora é só substituir, trabalhar com os intervalos e ser feliz. Ó. A área vai ser igual. Seno de 30 graus, seno de π sobre 6, tá? Seno de 30 graus, meio. Cosseno, agora aqui é 30 graus. Então, 30 vezes 2, 60. Cosseno de 60, meio. Meio vezes meio, 1/4. Pronto, essa primeira parte aqui foi feita substituindo o intervalo de 30 superior, aqui o limite superior. Agora vamos jogar o zero. Hein? Menos. Seno de 0, 0. 0 vezes 2, 0. Cosseno de 0, 1 vezes meio, meio. Lembrando que eu estou usando calculadora na cabeça em DEG. Se você for usar o π sobre 6, você tem que colocar em rad aí, tá? Se você for usar o 30 graus, ao invés de π sobre 6, aí ela tem que estar em DEG. Estou fazendo em DEG na cabeça, tá bom? Então, mais, agora essa outra parte aqui. Vamos separar e vamos jogar 90 graus aqui. 90 vezes 2, 180. O cosseno de 180 menos 1, vezes menos meio mais meio. Agora, vamos jogar aqui.
O seno de 90 é 1. Com esse menos 1, com esse menos vai ficar menos 1. Menos do teorema fundamental do cálculo, abre parênteses, vamos jogar o 30 graus, que é o π sobre 6. 30 graus vezes 2, 60. Cosseno de 60, meio vezes menos meio, menos 1/4. Seno de 30, meio, com esse menos, menos meio. Fechou. Vamos lá. A área vai ser igual meio menos meio, ficou apenas 1/4 de K. Essa parte aqui toda. Agora essa outra parte aqui. Menos com menos dá mais, hein? Mais meio com meio dá 1. Com esse menos 1 aqui vai zerar. Certo? Aí vai sobrar só o mais 1/4. Aqui zerou. O que a gente tem? 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4 são 2/4. 2/4 simplificado, meio. Unidade de área. A gente chega aqui, a gente é feliz. Na atividade número 6.